Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura EAD em Ciências Biológicas. Pessoal, finalmente chegamos à última parte do capítulo 10, que fala sobre equilíbrio químico, que introduz o equilíbrio químico na vida de vocês. Hoje, na verdade, falaremos de um princípio muito importante, o princípio de Le Chatelier. Isso porque, quando as concentrações de espécies na reação são alteradas, o equilíbrio se desloca até que um novo estado de balanceamento seja atingido. Mas, gente, afinal, o que significa esse deslocamento? Significa que as concentrações de reagentes e produto mudam ao longo do tempo para se adaptar à nova situação. Deslocamento não quer dizer que a constante de equilíbrio em si é alterada. A constante de equilíbrio permanece igual, afinal, ela é uma constante. A pessoa que propôs e discutiu o deslocamento de equilíbrio de forma primorosa foi esse cidadão aqui, Henri Louis Le Chatelier. Ele desenvolveu um princípio, que é o seguinte: se um sistema em equilíbrio for perturbado por uma alteração na concentração, na pressão ou na temperatura, o sistema deslocará a sua posição de equilíbrio, opondo-se ao efeito da perturbação. Mas o que significa isso? Vamos começar a análise por concentração. Observe a concentração. E aí, sim, adicionar ou remover reagentes ou produtos. Se uma substância for adicionada a um sistema em equilíbrio, o sistema reage para consumir um pouco dessa substância. Observe esse sisteminha que eu fiz aqui, formado por reagentes em azul e rosa e produto. Ele está inicialmente no equilíbrio, tá bom? Se nós adicionarmos um reagente, o sistema vai reagir consumindo esse reagente e deslocando o equilíbrio para a formação de produtos, no sentido de consumir esse excesso de reagente, formando produtos. Na verdade, há um consumo do excesso de reagente, mas há também um consumo do outro reagente, de forma que o equilíbrio é restabelecido. Se uma substância for removida de um sistema em equilíbrio, o sistema reage para produzir mais daquela substância. Observe, a gente tem o equilíbrio inicial e agora eu estou removendo o produto dessa substância. Como é que o sistema vai reagir? Consumindo mais reagente e restabelecendo o produto que foi consumido ou foi retirado. E assim eu tenho um restabelecimento do equilíbrio. O equilíbrio é deslocado para a formação de mais produtos. Portanto, se um sistema químico já estiver em equilíbrio e a concentração de qualquer substância presente na mistura for aumentada, reagente ou produto, o sistema reagirá para consumir um pouco dessa substância. Inversamente, se a concentração de uma substância diminuir, o sistema reagirá para produzir um pouco dessa substância. Tomemos como exemplo o caso clássico que nós estamos mostrando aqui, que é a síntese da amônia, onde nós temos N2 reagindo com 3 moléculas de H2 para formar 2 moléculas de NH3, entrando em equilíbrio. A figura 15.10 apresenta, então, o efeito da adição de H2 a uma mistura de N2, H2 e NH3. Temos um gráfico da pressão parcial em função do tempo. No equilíbrio inicial, nós temos todas as moléculas de H2, NH3 e N2, esse equilíbrio, tá bom? E ele é constante, o sistema permanece em equilíbrio. Porém, se eu perturbar esse sistema, adicionando H2, o que vai acontecer? Essa pressão parcial desses gases vai sofrer uma alteração, tá bom? Como eu adicionei H2, a pressão parcial de H2 vai aumentar, ou a concentração de H2 vai aumentar. E como consequência, eu tenho que consumir esse aumento, tá bom? Já a pressão de N2 vai diminuir, porque ao consumir H2, eu também há um consumo de N2. E o produto que é formado, que é o NH3,
vai aumentar a sua pressão, porque eu formo mais produto, tá bom? Voltando o sistema ao equilíbrio e esse equilíbrio sendo restabelecido. Agora com menos moléculas de N2, mais moléculas de NH3. De H2 é difícil contabilizar assim de forma rápida, porque eu tive um aumento dessa concentração, mas eu reduzo ao consumo, né, desse excesso. Agora, se analisarmos em termos de pressão, alterar a pressão por meio da alteração do volume, o que temos? A temperatura constante, reduzir o volume de uma mistura gasosa em equilíbrio, faz com que o sistema se desloque para a direção que reduz a quantidade de substância. Vejamos esse mesmo exemplo que usamos lá no capítulo de termoquímica, onde temos um cilindro, um pistão e presente aqui O2 e H2 gasoso, tá bom? Que estão em equilíbrio com água gasosa. Se nós diminuirmos o volume, comprimindo esse sistema, o que vai acontecer? O sistema vai se deslocar no sentido onde eu tenha uma menor quantidade de substância, ou seja, vai se deslocar para os produtos, porque aqui eu tenho 2 mols de H2 e 1 mol de O3, ou seja, eu tenho 3 mols de gases, e do lado direito eu só tenho 2. Então, se eu retiro água do sistema, eu então diminuo essas moléculas de H2 e O2 e restabeleço o equilíbrio do meu sistema. Se um sistema que contém um ou mais gases estiver em equilíbrio e o seu volume for reduzido, aumentando a sua pressão total, o princípio de Le Chatelier indicará que o sistema responde deslocando a posição de equilíbrio para reduzir essa pressão. Assim, a temperatura constante, é bom sempre frisar isso, a temperatura constante, reduzir o volume de uma mistura gasosa em equilíbrio faz com que o sistema se desloque na direção em que se reduz o número de moléculas do gás. Variações nas concentrações ou nas pressões parciais deslocam o equilíbrio, sem alterar a constante de equilíbrio. Já discutimos isso na videoaula passada. Por outro lado, quase todas as constantes de equilíbrio são alteradas por variações de temperatura. Em uma reação endotérmica, que é aquela que absorve calor, consideramos o calor um reagente. E em uma reação exotérmica, aquela que libera calor, consideramos o calor um produto. Então, ao analisar a temperatura, se a temperatura de um sistema em equilíbrio aumenta, o sistema reagirá como se um reagente fosse adicionado a uma reação exotérmica, ou um produto a uma reação exotérmica. O equilíbrio se desloca na direção que consome o reagente em excesso. No nosso caso aqui, o calor. Vamos ver a representação? Numa reação isotérmica, então o calor é reagente, tá bom? Ela entra em equilíbrio com os produtos. Se eu aumento a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido de consumir o calor, tá bom? Que já que está aumentando aqui com o aumento da temperatura. O detalhe é que a constante de equilíbrio aumenta. Por outro lado, se a temperatura diminui, eu diminuo a constante de equilíbrio e o equilíbrio é deslocado para os reagentes, ou seja, da direita para a esquerda. Nas reações exotérmicas acontece o contrário, tá bom? Nós temos quando um deslocamento da direita para a esquerda quando a temperatura aumenta e da esquerda para a direita quando a temperatura diminui, porque nesse caso o calor na reação exotérmica é produto. Consequentemente, quando a temperatura aumenta, a constante de equilíbrio diminui. E quando a temperatura diminui, a constante de equilíbrio aumenta. Considere o equilíbrio estabelecido quando o cloreto de cobalto 2, o CoCl2, é dissolvido em ácido clorídrico, HCl, como uma forma de representar o que ocorre de forma mais prática com a variação da temperatura. Quando dissolvemos, então, o cloreto de cobalto no ácido clorídrico, nós formamos o hexaco cobalto 2+, meio aquoso, mais 4 íons Cl- em meio aquoso, que está em equilíbrio com tetacloro cobalto 2- em meio aquoso, mais 6 moléculas de água. Observem que essa reação é
endotérmica, ΔH é positivo. Bem, a figura 15.3 mostra então a relação entre a temperatura e o princípio de Le Chatelier de forma prática. A temperatura ambiente, a solução é violeta. Por quê? Porque o hexaco-cobalto 2+, é rosa e o tetracloro-cobalto 2- é azul. A mistura do azul com rosa é violeta. Isso significa que ambas as moléculas estão presentes e a mistura de cores dá a cor da solução. Porém, se adicionarmos calor ao sistema, a solução se torna azul, porque nós aumentamos a temperatura e o sistema é endotérmico, tá bom? Consequentemente, deslocamos o equilíbrio para a formação de produtos, ou seja, formamos mais tetraclorocobalto 2-, que é azulado. Por outro lado, se refrigerarmos a solução com banho de gelo, como vocês podem observar aqui, a solução se torna rosa, porque a gente diminui a temperatura, desloca o equilíbrio para favorecer a formação do íon complexo hexaco-cobalto 2+. Eles vão ser preponderantes aqui, o que torna a solução rosa. Portanto, o princípio de Le Chatelier é muito útil quando, por exemplo, nós falamos da síntese da amônia, que é um processo que emprega muito essas relações. Lembrando, nós temos a formação de amônia a partir da reação do gás N2 e do gás H2, tá bom? Na figura 15.9, nós mostramos o efeito da temperatura e da pressão sobre o rendimento da amônia no processo Haber. Ou seja, nós temos aqui a porcentagem de NH3 no equilíbrio, no eixo Y, no eixo X a pressão total e no eixo Z a temperatura. Observem que o percentual de amônia aumenta com o aumento da pressão. Quanto maior a pressão, maior a porcentagem de amônia no equilíbrio, maior o rendimento do processo. E lembre-se, isso é um processo industrial, a gente quer ter o maior rendimento. Da mesma forma, o percentual de NH3 diminui com o aumento da temperatura. Esse processo que nós discutimos bastante nessas 4 videoaulas, o processo Haber, que na verdade se desenvolveu com Carl Bosch e Fritz Haber, e que por alguns é conhecido como processo Haber-Bosch, ele se desenvolve em uma série de etapas que utilizam todos esses conceitos. Nós temos então, nesse diagrama de produção industrial da amônia, os gases N2 e H2 entrando no meu sistema. Em seguida, esses gases, eles são aquecidos até aproximadamente 500 graus Celsius. A mistura, então, é refrigerada para liquefazer o NH3 formado nesses trocadores de calor. Seguimos aqui com os gases, passando por mais um trocador de calor, tá bom? Há também uma reciclagem de N2 e H2 que não reagiram, eles retornam ao processo aqui para passarem novamente por esse ciclo. E os gases aquecidos, eles passam pelo catalisador e o NH3 é formado com maior intensidade e retirado. Retirado por quê? Porque retirando o produto, a gente desloca o equilíbrio para a formação de mais produtos. Então, esse processo de Haber ou Haber-Bosch é fundamental para explicar todo o equilíbrio, o deslocamento do equilíbrio e o princípio de Le Chatelier. Mas perceba, a gente falou um termo novo, catalisador. O que é um catalisador? Um catalisador, ele diminui a barreira de ativação entre reagentes e produtos. As energias de ativação para a reação direta e inversa, então, são reduzidas. E essas energias de ativação são as barreiras que têm que ser transpostas energeticamente para que eu saia de reagente a produto. Assim, o catalisador aumenta tanto a velocidade da reação direta quanto da inversa e não afeta o valor numérico de K, ou seja, da constante de equilíbrio. Um catalisador aumenta a velocidade com que o equilíbrio é atingido, mas não altera a composição da mistura no equilíbrio. Para exemplificar isso, a figura 15.14 traça um perfil de energia para uma reação A e B, A sendo reagente, B sendo produto.
Em vermelho eu tenho um processo na ausência de catalisador e em verde na presença do catalisador, num gráfico de energia versus percurso da reação. Observe que no topo aqui nós temos os estados de transição que têm que ser transpostos para que eu saia de reagentes para produtos. E se pegarmos a base da energia aqui, da base, menos a energia do topo, eu tenho as energias de ativação para o processo sem catalisador e com catalisador, que têm que ser vencidas ou transpostas para que eu saia de reagentes a produtos. Acontece que a reação catalisada, que é a reação verde, tem uma energia de ativação mais baixa. Isso também fica visível aqui nesse outro gráfico de concentração de produtos versus tempo. Aqui na linha tracejada, nós temos a concentração de equilíbrio do produto. E vocês conseguem observar com precisão que o sistema, na presença do catalisador, alcança o equilíbrio mais rapidamente. Porém, ambos os sistemas contêm as mesmas misturas no equilíbrio. A diferença é que com a presença do catalisador, ele precisa de um menor tempo para alcançar o equilíbrio. Para fechar, então, todos esses conceitos, trazemos aqui o último exercício. Considere o equilíbrio N2O4 meio gasoso com o 2NO2 e meio gasoso, cujo ΔH é 58,0 kJ, reação endotérmica. Em que direção o equilíbrio se desloca se A, N2O4 for adicionado, B, NO2 for removido, C, a pressão for aumentada mediante a adição de N2 gasoso, D, o volume for aumentado e E, a temperatura for diminuída. Comecemos aqui por A, quando o reagente N2O4 é adicionado ao meu sistema. O sistema, então, ele vai se ajustar para diminuir a concentração de N2O4, que é um reagente e que foi adicionado, de modo que o equilíbrio se desloca para a direita, ou seja, dos reagentes para os produtos. Vamos exemplificar? Temos, então, esse equilíbrio. Nós temos um aumento, adicionamos N2O4, e para compensar essa adição, o sistema se desloca para os produtos, ou seja, da esquerda para a direita, para restabelecer o equilíbrio. Na letra B, que diz o que acontece quando o NO2 é removido, o sistema se ajusta à remoção de N2, deslocando-se para o lado que produz mais NO2. Assim, o equilíbrio desloca-se novamente para a direita. Por quê? Porque eu estou tirando o NO2, ele foi removido, e o sistema precisa produzir mais NO2 para restabelecer o equilíbrio. Novamente, eu desloco para a direita, eu desloco de reagente para produtos. No item C, nós falamos que a pressão foi aumentada mediante a adição do N2 gasoso, tá bom? O N2 ele vai aumentar a pressão total do sistema. Mas o N2 não está envolvido na reação, porque N2 é um gás inerte, ele não participa da reação. Portanto, as pressões parciais de NO2 e N2O4 não são alteradas, não ocorrendo nenhuma variação na posição de equilíbrio. É a típica questão de pegadinha. No item D, a gente falou que o volume foi aumentado. Olha só, se o volume for aumentado, o sistema ele vai se deslocar na direção que ocupa um volume maior, ou seja, mais moléculas de gás. Assim, o equilíbrio vai se deslocar novamente para a direita, gente, porque na esquerda nós temos 1 mol de N2O4 e na direita nós temos 2 mols. Portanto, o sistema vai se deslocar para a direita no sentido de formar mais NO2, porque o volume aumentou, expandiu. E por fim, a letra E, se falou que a temperatura foi diminuída, e vale lembrar que a reação é endotérmica, tá bom? Então podemos imaginar que o calor é o reagente à reação. Diminuir a temperatura vai deslocar o equilíbrio na direção que produz calor, de modo que o equilíbrio se desloca para a esquerda dessa vez, em direção à formação de mais N2O4. Cabe ressaltar que essa última alteração também afeta a constante de equilíbrio, viu, gente? Pois bem, pessoal, essas foram nossas videoaulas sobre equilíbrio. Nós teremos mais videoaulas sobre equilíbrio em solução aquosa. Bem interessantes essas videoaulas também. E para fechar de vez, temos aqui a atividade assíncrona 9, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 11 de julho.
Desejo novamente uma excelente semana para todos vocês e nos vemos na próxima videoaula. Até mais.